Olá, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Ira Mello e vou estar aqui com vocês no curso sobre Judith Butler. Judith Butler, corpo, a política, a subjetividade, filosofia, gênero, todas as questões que envolvem essa filósofa potente dos nossos tempos atuais, dos nossos tempos contemporâneos. A Judith Butler tem sido uma influência importantíssima para pensarmos a linguagem, para pensarmos as dissidências de gênero e sexualidade e para pensarmos as violências do mundo estruturante. A ideia é que nós passemos aqui por algumas aulas em 3 módulos e possamos discutir algumas categorias importantes para essa autora. Eu vou compartilhar com vocês um material e vocês vão me acompanhar nessa incursão. Espero que seja um momento prazeroso para nós. Gente, eu vou colocar aqui a imagem dos slides que vocês vão acompanhar comigo nesses encontros. Além dos slides, também eu vou expor alguns vídeos e colocar também algumas questões para a gente pensar a partir do nosso momento, como a gente consegue aplicar alguns conceitos importantes da Judith Butler. Hoje, nós iniciamos o nosso primeiro módulo, que é composto por 2 aulas, 2 encontros. Este daqui é o nosso primeiro encontro, e vocês vão se deparar com um pouco de quem é a Judith Butler, qual a pertinência do trabalho dela e como ela chega ao Brasil, por que vias ela chega ao Brasil. Esse curso se intitula Judith Butler, Gênero, Corpo e Política. Esse módulo se intitula Vida e Obra de Butler. Bom, uma das primeiras coisas que a gente precisa considerar é que a Judith Butler é uma pesquisadora completamente interdisciplinar. E aí, para isso, a gente vai fazer algumas contextualizações nas nossas aulas, que serão expositivas, que vão ajudar a gente a entender categorias específicas de Butler, mas também como ela transita por diferentes disciplinas. Ela é considerada uma filósofa, mas, ao mesmo tempo, ela dialoga diretamente com diversos campos de conhecimento, com a linguística, com a psicanálise, com as ciências políticas. Portanto, é considerada uma pensadora indisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Eu trouxe para conversar conosco um pouco outras vozes que vão nos ajudar. E aí, durante esses 6 encontros, cada encontro com 1 hora, vocês vão, além de mim, poder verificar um pouco que categorias de pensamento são essas que nós vamos articular sobre a Judith Butler aqui no nosso curso por meio de outras referências. A primeira dessas referências é a Carla Rodrigues, uma autora especializada, filósofa também, especializada em Judith Butler no Brasil. Para conversar conosco, eu trago um vídeo da Carla Rodrigues, bastante difundido no YouTube, e que aborda o pensamento de Butler e contextualiza quem é a Butler aqui para nós. Deixa eu colocar esse vídeo, essa imagem para vocês, e aí vocês vão visualizar um pouquinho do que eu estou falando. Carla Rodrigues é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse vídeo que eu vou expor lá, vocês podem encontrar facilmente em plataformas de vídeo e principalmente o YouTube. A filósofa Judith Butler, ela chegou ao Brasil em 2003 com a publicação de Problemas de Gênero. Mas é importante, então, dizer que ela é uma filósofa judia norte-americana que se assume como lésbica e que, no final dos anos 80,
está num contexto do movimento feminista em que se está discutindo o limite da categoria mulher, a Butler começa a pensar dentro desse registro, ou dentro do registro desse problema. Por que a categoria mulher era insuficiente para as bandeiras feministas daquele momento? Chega ao final dos anos 80, o movimento feminista com uma certa ideia de um esgotamento, porque era impossível falar em nome de uma mulher universal. Essa mulher universal tinha sido, por exemplo, um assunto ou um tema ou uma possibilidade nos anos 50, quando a Simone de Beauvoir lançou O Segundo Sexo, veio sustentando o movimento feminista durante muito tempo, mas no final dos anos 80 se percebe que ela é insuficiente como categoria porque não dá conta de toda a diversidade que tem dentro da categoria mulher, né? Então tem mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres pobres, mulheres de classe média. A ideia de como pensar o feminismo para além do sujeito mulher é uma ideia que, num primeiro momento, parece ameaçadora ao movimento feminista. E que só depois, e eu acho que talvez seja por isso que o livro chegue no Brasil em 2003, porque só depois se percebe como que essa pergunta, né, como continuar fazendo feminismo sem fazer um feminismo restrito ao sujeito mulher, como essa pergunta permite uma renovação do movimento feminista, no sentido de uma abertura a outras questões que, de alguma forma, então, são deslocadas pela Butler, né? Se até problemas de gênero, o problema de gênero que a gente tinha era a oposição masculino-feminino, a partir de problemas de gênero, a gente passa a ter que discutir uma outra oposição, que é a heterossexualidade com a homossexualidade, no sentido de perceber que há um privilégio da heterossexualidade em relação à homossexualidade na sociedade em geral. É isso que a gente vai chamar academicamente de heteronormatividade, né? Há um modelo de feminilidade adequado e um de masculinidade adequado para que essa heteronormatividade funcione, né? Então você consegue abrir o feminismo de uma maneira mais contundente, me parece, a partir dessa crítica, porque a rigor a gente então pode retomar a frase da Simone de Beauvoir: não se nasce mulher, torna-se mulher, para pensar exclusivamente no torna-se. Qualquer X pode tornar-se qualquer Y. Não há mais nenhuma relação biológica que obrigue a que o corpo de uma fêmea se torne mulher, o corpo de um macho se torne homem. Muito bem, pessoal. Esse vídeo do Curta Educação, apresentado pela Carla Rodrigues, é uma possibilidade da gente já sinalizar quem é a Judith Butler. Ela chega para nós pelos estudos de gênero, é uma mulher feminista e vem no interior das teorias feministas, como disse Carla, a questionar a categoria mulher para discutir principalmente a categoria identidade. Vamos tentar conhecê-la um pouquinho hoje e saber qual é o fundo histórico, tanto pessoal quanto das teorias que estão por trás do pensamento de Judith Butler. Vou voltar aqui, então, a apresentar os nossos slides. Bom, após, então, a exposição desse material, a gente consegue iniciar o nosso curso dizendo de quem a gente está tratando, quem seria a Judith Butler. Esse verbo ser nem é tão interessante para a própria Butler, né? Quem é, quem eu sou, ou coisa parecida, e vocês vão ver isso mais para frente, quando a gente estiver discutindo performatividade no módulo 2, mas a gente já pode dizer um pouco as características
da Judith Butler? Bom, podemos afirmar que ela é uma pessoa não binária, ela se reconhece, inclusive, oficialmente hoje como uma pessoa não binária, estadunidense, lésbica, de orientação sexual lésbica e judia. Filósofa pela Yale University e professora do Departamento de Literatura Comparada e Teoria Crítica da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Percebam, então, que ela tem formação em filosofia e trabalha num departamento que não é de filosofia. Isso mostra, mais uma vez, a caracterização da Butler como sendo uma pesquisadora não situada num determinado campo. Seus temas de reflexão se situam nos estudos sobre gênero, no campo da ética, na análise política e outras abordagens. Também verifiquem aqui o passeio que ela faz por temas diferentes. Ela é muito conhecida aqui no Brasil como uma estudiosa de gênero e ela vem para a gente por esse mote dos estudos de gênero, mas ela não fica aí. Todas essas abordagens, todas essas perspectivas de contribuição que a Butler apresenta servem para discutir direitos humanos e democracia. Esse é um pouco do panorama da Butler e essa é a Judith Butler. A imagenzinha dela aqui para vocês conhecerem, embora já tenha sido muito divulgada. Inclusive, para questionar a valia dela, como fazem algumas pessoas aqui no Brasil. Usam muito essa imagem para desconstruir as propostas, as proposições que a Butler vem apresentando. Bom, Judith Butler nasceu em 24 de fevereiro de 1956. Ela é companheira da cientista política Wendy Brown, que também é uma influente pesquisadora e pensadora das teorias críticas. Com ela e com outras pessoas, Judith Butler propõe uma rede internacional de pessoas que pesquisam no campo das teorias críticas. E daqui a pouco, inclusive, vamos voltar a falar sobre o Wendy Brown, que vai ser importante para tratarmos de Butler num determinado episódio que aconteceu aqui no Brasil. Ambas dividem a parentalidade de Isaac, filho, portanto, das duas. A fundadora do programa, Butler também é fundadora do programa de teoria crítica na Universidade da Califórnia e do Consórcio Internacional de Programas em Teoria Crítica. Verifiquem que Butler está nesses lugares de discussão interdisciplinar, como eu falei, ou transdisciplinar, sempre a partir das lentes da teoria crítica, sempre a partir daquilo que a gente considera como um pensamento crítico. Ela se coloca nesse espaço, nesse lugar. A tese de doutorado defendida por Butler em 1984 e publicada em 1999 se intitulou Sujeitos de Desejo, Reflexões Hegelianas na França do século XX. Ela começa o pensamento dela, as discussões filosóficas dela a partir daí. Começo dos anos 80. Sujeitos de Desejo é a sua primeira experiência de pesquisa, é a sua tese de doutorado. Dali, então, ela inicia uma longa jornada de produção acadêmica e de produção de ativismo social. Essa tese, como eu digo aqui, é do começo dos anos 80, da primeira metade dos anos 80, mas só vai ser publicada nos anos 90. Em virtude de Butler passar a ter uma preocupação aguda sobre as discussões de gênero no final dos anos 80 e precisar se engajar com essa discussão ao longo dos anos 90, em virtude de algumas críticas que ela sofre por ter desenvolvido esse debate, essa discussão, que já foi sinalizado aqui por Carla Rodrigues, uma revisão do conceito de mulher no interior do feminismo, das teorias feministas. Por isso que somente em 99 ela vai, enfim, publicar a tese de doutorado defendida nos anos 80, no começo dos anos 80. A partir dali, de 85 em diante, Butler vai se dedicar muito ao olhar sobre uma série de questões vinculadas ao feminismo, já que ela estava inserida dentro do feminismo daquele momento, e ela vai olhar para uma série de questões do feminismo
a ponto de escrever diversos ensaios, artigos sobre o assunto, o que vai culminar numa obra muito conhecida dela, publicada em 1990. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, depois da tese, ela vai se dedicar muito a esse campo de discussão sobre o feminismo. O que não vai, no que não a dissocia exatamente desse momento da sua tese, porque, como a gente vai ver, a tese dela está voltada para uma discussão acerca das políticas de reconhecimento, que são típicas do que foi implementado na França do século XX, a partir das leituras do Hegel, como está aqui no título dessa pesquisa. Bom, no doutorado, então, ela analisa esse filósofo, né, o George Hegel. Ela analisa como ele era lido por pensadores e pensadoras franceses e francesas nos anos 30, lá no comecinho do século XX. E o que as interpretações dessas pessoas que estavam lendo Hegel influenciou no pensamento sobre o sujeito que era proposto por intelectuais da segunda metade do século XX, intelectuais como Simone de Beauvoir e Michel Foucault. Então, percebam, a Butler estava lendo como pessoas que construíam uma filosofia sobre Hegel no começo do século XX. Hegel, que já traz uma tradição do pensamento sobre a realidade e a constituição do sujeito. E o quanto essas pessoas e o pensamento delas, na filosofia delas, vai influenciar uma série de outras da segunda metade do século XX, como Simone de Beauvoir e o Michel Foucault, né? Simone de Beauvoir é uma feminista importantíssima e que contribuiu muito, feminista acadêmica, né? Uma pessoa que escreve sobre feminismo e contribuiu muito para o feminismo, sobretudo a partir do seu escrito Segundo Sexo, uma obra seminal para pensar o feminismo, sobre a qual a gente vai falar um pouquinho, muito en passant, mais para frente. O Michel Foucault, um grande pensador sobre a sociedade do século XX e a sociedade moderna, foi um filósofo que contribuiu muito para alimentar a crítica da Judith Butler. Também a gente vai situá-lo mais para frente. Mas observe então esse movimento. Butler então analisa como a recepção do Hegel chega à França no começo do século XX e o quanto isso impacta as referências de uma construção de uma ideia de sujeito propostas por filósofos e filósofas da segunda metade do século XX. A discussão sobre sujeito para Judith Butler tem interlocução com a virada linguística, que é um momento da metade do século XX em que a gente vai discutir prementemente a importância da linguagem em todos os campos de conhecimento e principalmente nas filosofias que estavam se construindo. Referências como Derrida, Michel Foucault, o Emile Benveniste, o Péchet, o Louis Althusser, Jacques Lacan, Frege, o Wittgenstein, o Austin, e tantas outras referências foram importantes para a Judith Butler nesse momento. Ela foi uma pessoa que dialogou com muitas outras em seus trabalhos e, nesse momento, logo no comecinho da sua pesquisa, de suas pesquisas, de sua filosofia, a Butler vai elencar todas essas referências que foram importantes para repensar o lugar da linguagem no século XX, no campo da filosofia. A virada linguística, de maneira geral, é central porque ela vai dizer que todas as abordagens filosóficas, de algum modo, são abordagens que vão conversar com os estudos da linguagem, né? A linguagem passou a ser uma categoria central nas teorias sobre o sujeito, nas teorias sobre a realidade social, entendendo-a como um efeito do discurso, né? Entendendo o sujeito como um efeito do discurso. O que é que a gente quer dizer quando a gente propõe que o sujeito é um efeito do discurso? Tudo aquilo que compõe a maneira de nós sermos, a nossa subjetividade, nosso estar no mundo, é decorrente da forma como a gente usa a linguagem.
como a gente usa a linguagem desde que nascemos, e como a gente usa a linguagem com o outro, sempre pela interpelação do outro, sempre pela interpelação da interação porque nós passamos com os outros, desde o nascimento com a nossa família, a mãe, o pai, etc., né, até hoje em todas as relações que a gente estabelece. Então, todas as vezes que a gente trava relações sociais, nós estamos reforçando, subvertendo aquela pessoa que nós somos e aquilo que nós mostramos para as outras pessoas. A linguagem, o discurso aqui, como sinônimo de linguagem, é um exercício constante para nos constituir na vida social. Isso daí vai ser fundamental a partir dos anos 50, a partir dos anos 60, que é quando acontece, ali na metade do século XX, o que nós chamamos de movimento de virada linguística e pensadores e pensadoras da filosofia, como eu disse, passam a tomar a linguagem como uma questão central. Para Butler, não há realidade sem discurso. Então, não há nada pré-discursivo, não há nada que aconteça na nossa realidade sem a participação do discurso, sem a participação da linguagem. Não há nada que consigamos construir em termos de sentido sem a linguagem. Qualquer coisa que eu venha dizer, né, sobre mim, sobre o outro, sobre um objeto, uma realidade que eu venha conhecer, para isso eu preciso da linguagem. Dizer algo sobre é articular a linguagem. A primeira coisa que a gente faz quando a gente conhece algo que é desconhecido, né? Quando, por exemplo, um astrônomo ou uma astrônoma cataloga um novo corpo celeste, quando alguém da biologia também registra uma nova espécie, é dar um nome, é dizer aquilo enunciando por meio de uma designação. A gente faz isso também no nosso cotidiano, quando a gente não conhece alguma coisa. A gente dá um nome ou a gente chama de aquilo, o negócio, a coisa, etc. Ao fazer isso, a gente está constituindo, dotando aquilo de linguagem. Porque a gente precisa da linguagem não como um filtro, mas como um elemento que vai constituir a realidade. E a Butler vai entender muito bem isso. Não há realidade sem linguagem, por isso que ela vai abraçar tanto essa perspectiva da virada linguística no pensamento filosófico, e todas as referências que eu coloquei aqui são referências importantes para isso. O corpo humano é discurso, e produzimos discurso por essa via, pelo corpo, pela maneira como a gente mobiliza os gestos, o semblante, como a gente fala, escreve, aponta, bota algo sobre o nosso corpo, se movimenta diante de uma outra pessoa, se esquiva diante de alguém. O corpo é o território da linguagem. E a gente faz isso performando no próprio corpo, ou a gente faz isso construindo linguagem e entregando essa linguagem para as outras pessoas ao escrever, ao digitar, ao falar, ao construir símbolos, ao desenhar, ao pintar, né? O corpo é o exercício da linguagem em si, né? As tecnologias, portanto, do corpo, as tecnologias do corpo vivente, as tecnologias biológicas ou tecnologias protéticas que anexamos ao corpo, como uma boina, uma camisa ou algo parecido, né, um brinco, né, ou outras coisas, tatuagem, por aí vai, né, são expressões o tempo inteiro de linguagem. E é por meio desse corpo, né, que a Judith Butler vai investigar o lugar central da linguagem na vida humana. É no afeto que esse corpo tem com as interferências, né, que se compõem para que esse corpo se torne sujeito, e essas interferências, como eu disse, vêm de vários lugares, desde o nosso nascimento, com a interpelação das primeiras pessoas que nos acolhem, até hoje, né, na nossa vida, com as pessoas empíricas e as simbologias que elas representam, né, não só com as pessoas em si, mas com as simbologias que elas representam, é nessa relação de afeto que o corpo se constitui e que a linguagem se constitui. Não há nada que forme a linguagem para Judith Butler no nosso corpo que seja isolado em nós, né? Nós realizamos a linguagem
pela via do corpo, mas em interação com outros corpos, com outras existências, né? Nada de maneira unilateral, monolítica, isolada, muito pelo contrário. Então, a Butler, embora algumas pessoas já tenham feito determinadas críticas dirigidas a ela, quanto a isso, a Butler não compreende a manifestação do discurso no corpo, na realização da vida, de forma a perceber esse corpo como um ente isolado, um ente extrínseco, fora da relação com os outros corpos, né? Longe disso. Toda abordagem sobre discurso, linguagem da Butler é uma abordagem interacional, né? Bom, como uma leitora de uma série de outras pessoas, Butler vai tomar essas reflexões para si, lendo com e lendo contra suas referências. Lendo a partir dessas referências, mas brigando com essas referências também. A primeira querela conhecida dela, de brigar, de se colocar num lugar de questionamento, de interrogação sobre as questões que ela apresenta, foi com Simone de Beauvoir, que a Carla Rodrigues mencionou, né, agora há pouco no vídeo que eu mostrei para vocês. Em Problemas de Gênero, a primeira grande obra da Judith Butler, né? Grande no sentido de levar ela à notoriedade depois da tese. O que acontece é que, ao defender a tese em 84, na Universidade de Yale, como eu falei para a Yale University, ela vai, por meio das reflexões que ela desenvolve ali acerca de como é compreendido o sujeito, ela vai se dedicar muito às premissas do feminismo de então, dos anos 80. Para isso, ela vai começar a interrogar criticamente algumas categorias fundantes do feminismo. Dentre elas, a principal de todas, naquele momento, a categoria mulher. O feminismo tomava para si essa categoria e a entendia como sendo, a mulher como sendo um tipo específico de vida e de corpo no mundo. Butler, em Problemas de Gênero, que é um livro que ela vai escrever e lançar depois dessa fase da tese, né, e lança e publica em 1990, ela escreve justamente sobre essas questões vinculadas ao feminismo, a mulher e as identidades para discutir de que mulher o feminismo está tratando. Que mulher o feminismo pleiteia para si. Para isso, Butler vai passear por várias observações etnográficas em espaços diferentes nos Estados Unidos, de onde ela é e onde ela vive, convivendo com pessoas que também vão pleitear a categoria mulher sem serem a mulher categorizada, rotulada pelo feminismo da época. Ela vai viver em guetos, espaços de comunidade dissidentes de gênero, comunidades dissidentes de gênero e sexualidade, comunidades LGBTQIA+, e comungar muito de sociabilidades com pessoas trans, pessoas que vivenciam as transgeneridades do corpo e da identidade de gênero. Com drag queens, com travestis, com homens e mulheres trans, e isso vai fazer com que ela perceba que a alcunha de gênero muitas vezes é essencializada por determinados grupos e que pode ter sido essencializada por muitas mulheres feministas, né? Butler, nessa obra, ela vai perturbar o conceito de gênero da teoria feminista daquele momento. Gênero para Butler, essa categoria fundamental que dá vida a nós, né? Essa categoria que nos apresenta ao mundo, que nos classifica, né? É sempre bom a gente lembrar que gênero é, acima de tudo, uma classificação, né? A palavra gênero, inclusive, é bastante polissêmica, né? Ela significa muitas coisas. A gente diz gênero textual, gênero fílmico, do cinema, gênero jornalístico, a gente fala de gênero literário, gênero de várias ordens. E gênero é, como nos outros lugares, no que diz respeito a humano, gênero é uma categorização. Para Butler, gênero é uma categorização que se dá
por meio da ação que nós fazemos, empreendemos no mundo, que o corpo, que as pessoas empreendem no mundo. Gênero é uma ação no mundo, é uma maneira de se colocar, da vida se colocar no mundo. Não é um dado a priori que define alguém, né? Que determina quem é alguém, assim como são as identidades supostas por algumas pessoas. As identidades também, ah, de maneira geral, seja identidade de gênero ou não, não são dados prontos e acabados, né? Nós temos elementos culturais que caracterizam esses dados, mas para que uma determinada identidade, seja ela de gênero ou não, exista, nós precisamos reiterar esses dados. Precisamos utilizar esses elementos a todo instante, fazendo com que eles apareçam para as pessoas. No módulo 2, a gente vai ter condição de falar melhor sobre isso, porque a gente vai se centrar numa categoria fundamental para ela, que é performatividade, que foi bastante trabalhada no livro Problemas de Gênero. Ah, e também, gênero é uma ação, vale salientar, feita pela linguagem, né? Já que a linguagem é tão importante para Butler. Gênero é um exercício de linguagem, é um exercício de linguagem do corpo, da palavra. Gênero é um exercício de linguagem dos gestos, da maneira como a gente cria próteses para nós, no nosso corpo, para, dentre várias coisas, nos generificarmos, né? Colocamos brinco, temos ou não temos alguns aspectos fenotípicos, valorizamos ou não valorizamos alguns aspectos fenotípicos, como barba, ou como buço, ou como pelos no corpo, coisa parecida, né? Bom, Butler é, acima de tudo, uma pensadora da outridade. Ela vai se importar com essa relação de construção da subjetividade, do que é o sujeito, pela relação com o outro, pela constituição com o outro, né? E nessa relação com o outro é que ela vai fundar todo o seu pensamento, toda sua teoria. Butler veio para o Brasil muito pelo pensamento de um campo de estudos de dissidência de gênero e sexualidade que nós chamamos de teoria queer ou estudos queer. E ela é muito confundida com esse campo de conhecimento, com essa abordagem. Então, nesse panorama que nós estamos fazendo da Butler hoje, vale dizer tudo isso. Vale apresentar todas as características de Butler. A Butler não é uma pensadora exclusivamente dos estudos queer, mas, obviamente, ela contribui bastante com a teoria queer. Queer, que é uma palavra que do inglês a gente consegue traduzir mais ou menos para a nossa língua como estranho, corpo esquisito, inadequado, anormal. E assim a gente vai caracterizar tudo que é dessa forma como queer. Mas a palavra é usada fundamentalmente para como um insulto em culturas anglófonas, no que diz respeito às pessoas dissidentes de sexualidade. Sobretudo, homens dissidentes de sexualidade, sobretudo ainda homens gays e gays afeminados. Então, essa palavra é uma palavra injuriosa, mas que algumas pessoas vão tomar como um grande grito de libertação para aquelas que se enquadram dentro do grupo de pessoas que são violentadas por meio dessa palavra, né? O que aqui no Brasil a gente poderia tomar como um sinonímia, tomar como um sinônimo bicha, viado, ou coisa parecida. Algumas pessoas vão tomar essa palavra como um exercício de auto-afirmação, de orgulho, e vão fazer uso delas para poder, inclusive, combater a violência que tanto as machuca. No contexto histórico, que a gente não vai adentrar, no qual a gente não vai adentrar muito, né, que a gente não vai comentar muito aqui, a teoria que surge com um pensamento, né, acadêmico, filosófico, no começo dos anos 80, pelo movimento de pessoas que estavam sendo acometidas àquela altura nos Estados Unidos pelo vírus HIV,
e estavam necessitando de auxílio, de assistência do Estado para cuidarem de sua saúde, de sua saúde. Eram pessoas que já viviam à margem social, por serem pessoas latinas nos Estados Unidos, geralmente pessoas negras, pessoas trans e homens gays, que já estavam alijadas de muitos serviços sociais por causa do preconceito. Essas pessoas se revolucionaram nas ruas para poder pedir mais atenção do Estado em relação aos seus corpos, e o grito de guerra delas dizia respeito a toda a história de discriminação que elas viviam por serem aqueles corpos já vilipendiados do ponto de vista de sua sexualidade e gênero, mas, sobretudo naquele momento, ainda mais vilipendiados por estarem sendo acometidas, sendo identificadas como perigosas por serem acometidas por uma doença transmissível, né? A AIDS, naquele momento, era assim que se chamava a manifestação. Ainda se chama, mas, sobretudo, as pessoas chamavam como a gente identificava a manifestação da doença do vírus HIV no corpo humano. Bom, toda aquela manifestação ali vai dar vida a o que a gente chama de teoria queer, movimento queer nas ruas, e que depois, né, uma pensadora italiana radicada nos Estados Unidos, chamada Teresa de Lauretis, vai reler e construir um pensamento, uma crítica sobre o que estava acontecendo nas ruas a partir dessa adjetivação, uma teoria ou uma reflexão queer. Isso vai influenciar muitas pessoas no mundo inteiro e principalmente na América Latina, aqui no Brasil, né? A Butler, por ter sido filiada a um pensamento crítico sobre as violências que recaem às pessoas de gênero e sexualidade dissidente, vai ser muito associada a essas abordagens que se vinculam a esses corpos dissidentes e fazem uma crítica às estruturas sociais que são historicamente, recrudescidamente violentas na nossa sociedade. Bom, então, em linhas gerais, a gente pode dizer que as teorias queer ou os estudos queer é um conjunto de estudos e ativismos que questionam os regimes de normalização das identidades e, por conta disso, a Butler se situaria, mas não só, né? Não só ela estaria presente aí, né? Aqui eu trago algumas pessoas que são do queer aqui no Brasil e fora dele, para que vocês situem um pouco, talvez algumas dessas pessoas vocês conheçam, o Paul B. Preciado, que é também uma referência para a gente pensar corpo, linguagem e muitas questões semelhantes a Judith Butler. Paul Preciado, que é um homem trans, espanhol e que mora há muitos anos na França, trabalha na França, também filósofo como Butler, e que no Brasil também tem muitos textos publicados, muitas obras reconhecidas, traduzidas. Paul Preciado fez um experimento de se imputar hormônios sem o vínculo com o Estado, sem a tutela do Estado, por conta própria, para poder vivenciar a experiência de quão possível o seu corpo pode ser, né, na medida em que ele deseja ser alguma coisa para além das normas de gênero, e sem qualquer tipo de ah, regime de vigilância do Estado, como costumeiramente as pessoas trans precisam, né, viver por causa da tutela que os Estados empreendem diretamente para o reconhecimento da transgeneridade. A transgeneridade não é uma caracterização identitária que pode ainda, em muitos países, ser vivida como uma possibilidade autodeterminada das pessoas. A transgeneridade ainda é uma forma de viver, né, gênero, viver no mundo, que é atravessada pelo poder
e pelo controle da clínica, da ciência, da medicina, do Estado. Então, as pessoas trans elas não podem se dizer trans simplesmente sem o reconhecimento do Estado e buscarem suas vivências de transgeneridade e de reconhecimento público sem que o Estado chancele, né? É o caso do Brasil, por exemplo, né? Cirurgias de transgenitalização, cirurgias de modificação corporal, tecnologização do corpo para que os corpos se adequem ao gênero que as pessoas querem vivenciar e que não são gêneros inteligíveis ou normativos, inteligíveis como a gente vai ver daqui a pouco, uma palavrinha muito usada pela Butler. Todas as pessoas que vivenciam as transgeneridades, as diversas transgeneridades, elas precisam muitas vezes para esse reconhecimento público social da chancela oficial de instituições estatais, de instituições do Estado, vinculadas ao Estado, como a ciência, como a psicologia, a medicina e a justiça. O Paul Preciado ele vai propor novos olhares sobre isso e, pela experiência própria, vai fazer um auto-laboratório, digamos assim, para discutir essas questões. E, por isso, é uma referência muito importante para a teoria queer. O Sam Bussier, também um homem trans, mas francês, tem dialogado muito com o Brasil, diga-se de passagem, veio aqui em muitos momentos para conversar sobre o quanto, a maneira como nós organizamos gênero, o corpo generificado, o corpo sexuado, tem a ver com a maneira como nós detemos poder numa cultura capitalista e no capitalismo contemporâneo, né, numa cultura neoliberal, e, portanto, a gênero e sexualidade, segundo Sambussier, tem uma relação muito próxima com a maneira como a gente constrói as nossas subjetividades na fadiga do sistema do capital, na relação de mais-valia do capital, né? Um corpo que vai ser competitivo e que vai ser individualizado como sendo o corpo da sociedade do capital, necessariamente vai ser um corpo também individualizado e um corpo competitivo nas suas autodeclarações e designações de gênero e sexualidade. Essa discussão sobre gênero e sexualidade como identidades essenciais e específicas sem a possibilidade de flutuação e mudança, são discussões que vão estar relacionadas diretamente com o tipo de sociedade em que a gente vive, que é uma sociedade capitalista. Para Sambussier, isso vai ser muito caro e alguns escritos apresentados sobre transgeneridade, sobre vivência corporal e subjetividade objetificadas têm sido muito importantes para ele e que a gente já dispõe aqui no Brasil em tradução do português brasileiro. J. Mombassa já é uma referência brasileira. J. Mombassa, uma pessoa trans não binária, natalense daqui do Nordeste, eu falo de Pernambuco, né? Eu falo do Nordeste brasileiro, eu sou pernambucano, falo nesse momento aqui de uma cidade do lado de Recife, chamada Camaragibe, uma cidade da região metropolitana de Recife, e aqui com minha conterrânea, perto de mim, natalense, brasileira, J. Mombassa é uma referência dos estudos queer, que quer escrever o queer não da forma como como nós importamos, Q-U-E-R, mas com C-U-E-R ou K-U-E-R, para mostrar que o queer pode ter uma leitura local, que o queer pode não ser uma importação de um ideário que vem dos Estados Unidos e das experiências das pessoas válidas, legítimas, mas das experiências das pessoas de lá. Que o queer pode ser uma experiência típica brasileira e que vai olhar para a nossa realidade. E que antes da construção da teoria queer e da experiência do queer lá nos Estados Unidos, nós já tínhamos experiências queerificadas interessantíssimas na arte aqui do Brasil. É uma maneira de descolonizar, decolonizar o queer em várias medidas.
O Kaique Nascimento, aqui pernambucano, inclusive vinculado ao meu grupo de pesquisa, o Núcleo de Estudos Queer e Decoloniais, vinculado à Universidade Federal Rural de Pernambuco e à Universidade Federal de Pernambuco. Kaique é um pesquisador também trans, né? Falamos aqui de Paul, Sam, J, Kaique, são todas pessoas trans que vivem as transgeneridades de maneiras diferentes. Kaique também é um homem trans e que atua muito no olhar sobre a, a leitura historiográfica da construção da transgeneridade no Brasil, sobretudo no período ditatorial brasileiro, no momento em que as travestis, principalmente, precisaram se organizar muito contra a polícia. Nessa etapa, as travestis, inclusive, criam uma maneira de se identificar, uma linguagem própria, que nós passamos a chamar de pajubá. Acho que muitas pessoas aqui conhecem o pajubá, né? Uma forma específica das travestis se apresentarem no mundo, se posicionarem e também se camuflarem diante do poderio da polícia, o poderio violento, castrador, ameaçador de então, que não deixou de acontecer, né? Kaique Nascimento vai fazer uma leitura importante sobre a história das pessoas trans, de maneira geral, mas sobretudo das travestis, das mulheres trans, no Brasil, nesse período tão horrendo que foi a ditadura civil-militar aqui entre nós e as consequências disso hoje. Essa é a pesquisa atual desse importante dessa importante influência também para os estudos queer aqui no Brasil. Um jovem pesquisador que tem dado continuidade à história do queer, da teoria queer. E, dentre outras referências, para finalizar apenas esse rol aqui de exemplos que eu estou trazendo e que dialogam direta e indiretamente com a Judith Butler, a Guacira Lopes Louro. Guacira é nada mais ou menos aquela que apresenta a Butler para o Brasil. No final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, a Guacira é uma mulher cisgênera, né, da área da educação, professora acadêmica do Rio Grande do Sul, é a primeira que vai trazer rudimentos do pensamento butleriano, ainda que a Butler tenha sido conhecida na América do Sul naquela altura, no começo desse século, já tem algum texto aqui acolá circulando de maneira não oficial entre as universidades, é a Guacira que vai, em seus textos, para pensar o papel da educação como dispositivo de poder de gênero que vai marcar a vinda da Butler aqui para o debate público nas universidades, na ciência, na filosofia. E a Guacira, juntamente com seu esposo, o Tadeu Tomás, que também é dos estudos da educação, vão propor uma reflexão sobre o currículo escolar, principalmente, para pensar o currículo como um exercício não perpetrador e fomentador de violência, como ele é muitas vezes, mas um currículo plural, um currículo que vá oferecer às pessoas referências de mundo, de sexualidade, de gênero, de agrupamento social, de família, de parentalidade, de corpo, de subjetividade, que os currículos, de maneira geral, não apresentam. Então, a tentativa de quirificar os currículos e estranhar a prática pedagógica e a constituição dos currículos. Aqui a gente tem um rol muito simples e muito introdutório do que seriam estudos que, cada um, à sua forma, apresentariam aquilo que a gente compreende como teoria queer, como estudos queer, de maneira geral. Observem que é um campo muito fértil e diversificado em si, né? A Butler é mais uma dessas pessoas, mas ela não se situa apenas nos estudos queer, né? Bom, Butler vem para o Brasil agora, nos anos 2000, muito recentemente, e a última vez que chegou aqui foi em 2017. Nessa ocasião, a Butler foi recebida muito polemicamente, com violência inclusive. Em 2017, ela veio participar aqui de um evento chamado Os Fins pela Democracia, os Fins da Democracia. Eu estava lá nesse evento, aconteceu em São Paulo. Ela vem, inclusive, com sua companheira, Wendy Brown, e com várias outras pessoas, coordenar esse evento. Ela não é palestrante do evento, esse evento ele é parte de outros eventos
que aconteceram no mundo afora do consórcio de teoria crítica do qual ela faz parte. Eu tenho um vídeo para mostrar do que aconteceu na porta do teatro onde o evento iria ocorrer. Uma série de pessoas, sabendo que a Butler viria para o Brasil, começaram a se manifestar contra a Butler, porque a Butler simbolizaria para aquelas pessoas, muitas delas conservadoras e vinculadas a religiões ortodoxas e a alas políticas bastante tradicionais. Essas pessoas, elas entendem muito o trabalho, o pensamento da Butler como uma forma de macular alguns pontos de vista, algumas visões de mundo que são dominantes em relação a gênero e sexualidade. E a Butler, ao interrogar, fazer análises críticas das dominações de gênero, das formas como gênero e sexualidade se apresentam no mundo, propondo pensar gênero para além da ideia de cisgeneridade, que é essa relação entre corpo e gênero de uma maneira simplificada, linear, a gente vai ver isso depois, né? A Butler vai simbolizar realmente um deslocamento, como todas as pessoas aqui dos estudos queer. E aí, um grupo de pessoas foram à frente do teatro reivindicar que ela não ingressasse no teatro e que ela fosse embora do Brasil. Mas, sabendo disso, um outro grupo também foi à frente do teatro e para apoiar a Judith Butler e para apresentá-la como uma voz possível à democracia e à discussão pública da vida e das possibilidades das pessoas a viverem como elas se sentem bem, sem serem passíveis à violência e às normas impostas por nossa cultura sobre gênero e sexualidade. Os dois grupos estiveram lá compartilhando o mesmo espaço, um de um lado, o outro do outro, e quando a gente entrava no teatro, a gente se deparava com aquela cena de contra-argumentação em alto e bom som. Eu vou mostrar aqui alguns vídeos que eu registrei e depois um vídeo que saiu também nas redes e que circula pelo YouTube para vocês verificarem um pouco da representatividade da Butler aqui no Brasil. A representatividade que sofre muitas críticas, mas a representatividade também que tem muito acolhimento. Deixa eu compartilhar aqui e mostrar um pouco essas características do que aconteceu naquele momento para vocês. Bom, eu vou colocar o primeiro vídeo, que é de um dos grupos. Deixa eu só verificar aqui se está tudo ok com o áudio. Tá. Bom, esse vídeo aqui é do grupo contrário à presença de Butler. Esse grupo utiliza a nomeação de que Butler, né, a nomeação de ideologia de gênero para o que Butler faz. Acho que é uma nomeação que vocês conhecem muito Brasil afora. Uma forma desse grupo acusar que o que Butler faz é uma manipulação sobre as vidas das pessoas e fizeram cartazes, alguns bonecos simulando a imagem dela como se fosse uma bruxa, muito aos moldes medievais, inclusive, rechaçando, né, de maneira bastante veemente a presença de Butler aqui no Brasil, né? Além desse grupo, houve o outro que eu mencionei para vocês, que está aqui presente nesse segundo vídeo. Bem-vinda, Butler! Bem-vinda, Butler! Bem-vinda, Butler!
Evita Butler! Evita Butler! Evita Butler! Evita Butler! Pessoal, agradecer ao Tony do Campanha Sem Medo. Antes de chamar o Daniel, que é do Conselho Regional de Serviço Social do Distrito Federal, eu vou ler um poema pra gente. Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial na aparência singelo e examinai sobretudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada. Bom, para sumarizar, ainda temos um vídeo que saiu pela Intercept e eu queria colocar para vocês. Ele apresenta as duas perspectivas. Estamos aqui protestando pacificamente, mas vigorosamente, contra o imperialismo da ideologia de gênero. Esse ato foi chamado para garantir a realização do evento acadêmico ali dentro do SESC, garantir o direito à fala da Judith Butler. Vai pra lá, fascista! O que ela prega é dizer que não nascemos homem nem mulher. É uma porta sem precedentes para a legalização da pedofilia, da zoofilia e de toda forma de aberração. Não se trata de ideologia de gênero, como se tenta caracterizar de modo a interditar esse debate, a desqualificar, mas são reflexões de décadas sobre a importância de compreender o gênero como uma construção social, uma construção histórica, e compreender como ele é uma marca de desigualdade na nossa sociedade. Não é o Brasil que vai aceitar que menino nasce menina, menino nasce menino, menina nasce menina. Eles não estão, não só mal educados socialmente, como agem contra a própria humanidade deles, o qual nós todos aqui devemos acolhê-los enquanto seres humanos. E devemos, mesmo com um esforço dobrado, respeitá-los. A defesa da mulher e a defesa das minorias sempre existiu no Brasil. Não, a essa ideologia, não, a essa ideologia, não, a essa ideologia, não. Muito bem. A gente tem aqui, então, uma espécie de síntese do que foi esse evento com o terceiro vídeo, né? Dá para vocês perceberem já o quanto a Judith Butler é uma figura central no debate público sobre gênero, sexualidade, liberdade, uso do corpo, dispositivo de poder do Estado. A Butler é fundamental, gente, para a gente pensar as referências de mundo. Essa apresentação nos encontros do primeiro módulo mostra fortemente como as referências dos textos da participação política e da crítica de Judith Butler são importantes para a gente hoje desenvolver uma análise da sociedade, muito aos moldes do que preconizou o Michel Foucault, muito aos moldes do que propuseram outras referências para a gente pensar, né? Bom, a gente está terminando o nosso primeiro encontro aqui. A gente vai dar uma paradinha nessa primeira aula para continuar no nosso segundo encontro, nossa segunda aula, ainda desse módulo, falando novamente da Judith Butler, mas adentrando um pouco mais na Butler com suas propostas acadêmicas e propostas críticas, e tentando entender quais foram os passos que ela deu com os seus estudos. O que é que ela queria com esses estudos de maneira geral? Quais foram os produtos que ela fez, os livros que ela lançou, sobretudo a partir dali de problemas de gênero, que desencadeou uma série de críticas, mas ali, lá para trás, não exatamente críticas de fora de pessoas aliadas a Butler, mas críticas também entre aliadas, entre mulheres feministas. Vamos tentar entender isso e compreender
quais eram as rusgas ou as diferenças que pessoas também feministas tinham em relação a Butler depois do lançamento de Problemas de Gênero, que foi em 1990. Butler precisou escrever algumas obras para poder responder a essas críticas e questionar a valia delas. Então, a gente vai voltar no nosso próximo encontro, aula 2. Um abraço para vocês, espero que vocês estejam acompanhando, gostando do nosso debate fértil sobre Judith Butler, corpo, gênero, política. Um abraço, então, pessoal, até mais.